mesa o professor Leovando Marciano da Costa. O pesquisador Carlos Eugênio Martins e o professor Francisco Antônio Monteiro. O pesquisador Carlos Eugênio é natural de Rodeio, Minas Gerais, capital da zona da Mata do Norte de Minas. Técnica agrícola em 1971 na Escola Agrícola de Rio Pomba, Minas Gerais. Engenheiro agrônomo em 1975 pela Universidade Federal de Viçosa. Mestrado em 1978 pelo Departamento de Fitotecnia da UFV. Doutorado em 1988 pelo Departamento de Solos e Nutrição de Plantas. A empresa onde trabalha é a Embrapa desde 1 de 3 de 1976. Pesquisador em manejo de solos, água, e plantas, com ênfase para sistemas intensivos de produção de leite e sistemas integrados de produção animal e vegetal. O professor Francisco Monteiro possui graduação em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz da Universidade de São Paulo em 1972, mestrado em solos e nutrição de plantas pela Universidade de São Paulo em 1980 e doutorado em Soil Science pela Universidade da Flórida em 1986. Atualmente é professor titular do Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, USP, e tem experiência na área de agronomia com ênfase em nutrição e adubação de plantas forrageiras. Passo a palavra para o moderador do debate, o professor Leovando Marciano da Costa. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui para a parte final. Estou vendo que está meio rarefeito o auditório, mas, de qualquer maneira, eu acho que é um assunto de extrema importância e nós tivemos a oportunidade de contar com pessoas de extrema competência para tratar desse importante assunto, especialmente para o estado de Minas Gerais, né? Onde um professor há pouco tempo me mostrou um mapa, né? Falou assim: Minas Gerais é um pastão, né? Só isso já justifica. Além disso, Minas Gerais é muito declivosa. Então acho que está perfeito, e eu não vou fazer uma palestra aqui antes de passar a palavra ao professor Dr. Francisco Monteiro, amigo de velhos momentos lá pela CAPES, e também o meu grande amigo Carlos Eugênio Martins, doutor. Ele fala que quer ser chamado de Cacá, mas eu continuo dizendo que tem que ser doutor Carlos Eugênio Martins, porque afinal de contas a universidade é um lugar que ainda tem um pouquinho de formalidade e precisa continuar assim. E portanto, vamos passar de imediato a palavra para o doutor Francisco. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande a gente estar novamente em Viçosa. Eu costumo dizer aos amigos a grande Viçosa, né? Participando desse simpósio. Cumprimento a todos que estão na organização do evento. Um trabalho magnífico de toda a equipe que o professor Teógenes liderou aí e vem liderando na condução desse simpósio. Um prazer especial estar participando de uma mesa que é coordenada pelo professor Dr. Leovando, grande amigo de grandes jornadas aí há algumas décadas, uma pessoa de uma conduta irreparável e que a gente aprendeu a admirar muito. E da mesma forma é o nosso grande amigo Dr. Carlos Eugênio Martins. Também já temos participado de várias e várias atividades, várias décadas, seja lá na Embrapa Coronel Pacheco ou em outros eventos. Então tudo isso sempre é um prazer muito grande
é uma parte muito importante da vida da gente, cultivar essas amizades valorosas de gente que tem brio, que tem dedicação, veste a camisa, comprometido com as causas do trabalho, da universidade, da cidadania, de tudo. Então eu só tenho elogios aos dois, e assim que podia estender até uma série de outros amigos aí de Viçosa e por aí vai. Antes de eu começar a falar propriamente do tema, eu vou ser um pouquinho ousado e olhar o título do que foi passado para a gente como coisa para o debate: manejo de solos em pastagens em áreas declivosas. Estava dizendo alguns minutos atrás ao Dr. Leovando e ao Dr. Carlos Eugênio, quem sabe pode ser um tema central de um próximo simpósio, talvez aqui em Viçosa mesmo, dada a relevância desse tema. É algo muito importante e não tenho dúvida, para o país todo e em particular para Minas Gerais, né? A proporção de áreas declivosas que a gente encontra é muita, terra que está não sendo adequadamente aproveitada. Essa imagem que está aqui na tela já mostra alguns pedacinhos de pasto aqui no meio da paisagem e ilustra quanto a gente vê. Cada um de vocês que viajou para vir aqui, pessoal lá de Sete Lagoas, grupo que veio de Belém, de Manaus, que a gente andou conversando aí, talvez vários de vocês pela primeira vez puderam ver imagens desse tipo, que na região de vocês eventualmente não tem, né? Isso é muito importante, é relevante, muita área que não está sendo aproveitada, particularmente envolvendo as pastagens. Como é que eu vou trabalhar isso? Nós conversávamos com o Dr. Carlos Eugênio, vai ter uma palestra para a gente debater ou nós vamos, nós dois, fazer alguma coisa para motivar? E acabamos conversando, vamos passar informações, e eu optei por fazer uma reflexão. Essas áreas são muito importantes, são relevantes para a produção agropecuária. Então eu vou fazer uma primeira parte colocando algumas ideias de alguns sistemas que eu visualizo como possibilidade de melhorar o uso do que está aí. E depois, numa segunda parte, eu vou detalhar um pouco mais a parte de melhoria do ambiente de solo, particularmente voltado para a fertilidade e para a adubação. Então eu comecei montando um slide desse tipo, dividindo áreas declivosas que eu tenho a chance de fazer uso corrente de máquinas e implementos. Nesses implementos, por exemplo, adubadeiras. Ontem, conversando com o professor de Santa Maria, que nos proferiu uma excelente palestra, ele dizia: passou de 45% de declividade, é APP. Mas até o 45% você vai ter áreas que são mecanizáveis, sim. Então, para essas áreas mecanizáveis, a minha reflexão vai ser: eu posso ter um sistema intensivo de produção de pastagem. E depois eu vou ter áreas que eu não tenho chance de ficar passando toda hora com trator, é impossível. Alguém estava brincando ontem no tempo do trilho aqui da estrada de ferro, não passa o trem, mas os trilhos continuam aí. Tinha uma parte dos trilhos, você ia caminhar por eles, o carro ficava balançando e parecia que ia cair no buraco, né? Leovando vai lembrar desse tempo. Aí, então aqui nós não estamos querendo correr esse risco, né? Área não mecanizável,
nós vamos ter que obrigatoriamente buscar alguns sistemas alternativos sem uso de máquina. Lógico que esses sistemas alternativos também podem ser utilizados nas áreas mecanizáveis. Aqui vem uma lâmpada de semáforo vermelha, que você não pode cruzar esse semáforo porque a multa é muito alta. Não em dinheiro, mas com a consciência de ter deixado causar uma erosão fantástica e comprometer a terra, a propriedade, etc. Então, sempre ficar de olho nos processos erosivos, cuidando deles, como foi dito também na palestra de ontem. Muito bem, se eu tenho área mecanizável e a minha proposta vai ser de um uso intensivo dessa pastagem, lógico que a pastagem tem que ter uma espécie produtiva, altamente produtiva. Eu vou investir, eu vou dar combustível para um carro que corre Fórmula 1. Eu não vou botar combustível estupendo no meu Fusquinha 1977, que eu vou correr 30 km por hora. E eu, espécie produtiva, estou pensando em top, né? Tipo capim elefante, coisa desse tipo. Capim que responde violentamente a manejo correto do solo. Aqui a ênfase vai ser forte em uso de fertilizantes e, acoplado a essas duas opções, eu tenho de manejar corretamente essa pastagem. Mais ainda nessa área declivosa. Não posso fazer bobagem. Mas isso é viável, é possível? Essa foto é de uma propriedade, não daqui de Minas, lá da região de Piracicaba, área declivosa. O gado está passando pela área que está amarelinha, sem adubação, sem fertilizantes. E eles não precisam usar Ray-Ban para ver que está mais verde, mais crescido. Eles estão correndo e ir lá comer aquele capim elefante que foi adubado adequadamente e que tem um monte de massa para essas vacas comerem. Então é disso que eu estou falando, intensificação. É produzir bastante massa e dar condição do animal comer. E quando eu não tenho, então, o sistema para falar, vou mexer com alta produtividade, vocês vão dizer, provavelmente a maioria dos casos vai começar a cair nesses sistemas, nas outras duas opções que eu vou falar agora. Uma delas, então, é uma área, não dá para mecanizar. Normalmente essa área vai dar um capim de baixa produtividade, tipo capim gordura, ou pasto em degradação, tipo braquiária de cumbres degradada que a gente vê nos morros, aí aos montes. Nesse caso, o que eu estou propondo? Vamos introduzir outra espécie. Por semente, por exemplo. O próprio animal pode ajudar a gente a disseminar sementes. E lógico que eu vou ter que, para melhorar esse conjunto, vou ter que entrar com manejo de solo e vou também manejar essa pastagem. Uma das primeiras opções desse sistema alternativo é juntar, fazer um consórcio de plantas forrageiras. Plantas forrageiras, um capim vai estar lá, que pode ser aquela braquiária amarelinha que a gente vê no morro, e eu vou entrar com uma leguminosa. Duas espécies bem diferentes. E nesse caso, eu não vou estar aplicando um monte de fertilizante para fazer pastagem intensiva, mas eu vou caprichar para ter leguminosa na pastagem. Essa leguminosa vai estar implicada fortemente na fixação de nitrogênio, fixação biológica.
E aqui, até como uma homenagem à grande Margarida Carvalho, eu peguei essa tabela dela e mostro experimentos de 3, 4, 5 anos, mostrando que várias leguminosas herbáceas colocaram a cada ano em torno de 100 kg de nitrogênio na pastagem. 100 kg de nitrogênio por hectare, é bastante. Talvez no início de quem faça a opção por um sistema desse, ele não vai conseguir 100 kg, mas se ele conseguir 50, ele já está fazendo um input muito bom na pastagem dele. Então, essas espécies bem diferentes vão ser colocadas juntos, vai ter um casamento. Esse casamento tem que ser com espécies bem adaptadas umas à outra. A leguminosa tem que ser compatível com esse capim gordura ou a braquiária de cumbis que está lá na área. Essa leguminosa, ela pode ser herbácea, como eu mostrei no slide anterior, um conjunto de herbáceas, galáxia, arax e por aí vai, ou ela pode ser arbustiva, como vem no slide em seguida. E lógico que para eu ter fixação de nitrogênio, a leguminosa tem de viver na área. Nota bem a expressão do português, tem de, não é tem que, não suavizando, é tem de, é obrigatório. Eu tenho obrigatoriamente que manter a leguminosa lá no pasto. Então a minha prática de manejo da pastagem sempre tem de estar olhando muito forte para essa persistência da leguminosa. Aí está um exemplo de um pasto amarelinho, como estão esses que a gente está falando, e que recebeu a introdução de uma leguminosa arbustiva, gliricídia. Então ela não é herbácea, é uma espécie que, se você deixa, ela fica até um tanto lenhosa, você pode até tirar um pouco de lenha, fixando nitrogênio para o sistema. Essa foto foi tirada em fazenda que está fazendo isso, né? E aí tem várias práticas que nós podemos debater mais, e como colocar, se coloca fila, se coloca leguminosa espalhada pelo meio do capim e por aí vai. Qual outro sistema? Falei que eu ia falar de 3. Primeiro, intensificar onde pode, gramínea altamente produtiva. O segundo sistema, então, colocando leguminosa para dar o nitrogênio. Eu não vou colocar nitrogênio fertilizante nessa área, nitrogênio vai ficar por conta da leguminosa. E o terceiro, eu resolvi colocar a palavra integrado para não entrar na briga das siglas, né? Hoje de manhã alguém perguntou aí na plateia, usa SAF, usa ILP, usa LP sozinho, usa... Então tá bom, eu não estou preocupado com a sigla, estou preocupado com o sistema integrado, onde vai ter capim, mais espécie arbórea, né? E nesse contexto nós temos já diversos sistemas comprovados. Daqui a pouco, o nosso amigo Dr. Carlos Eugênio, eu sei que ele me contou bem em off, vai mostrar alguns dados desse coisa, e eu não vou entrar em alguns dados, eu estou só contando que esses sistemas têm sido testados em várias regiões do país, né? E esse sistema, além da renda com a pastagem, ele permite a renda até com venda de madeira, para celulose, para mourões, mourão tratado para cerca, etc. E com certeza o Dr. Carlos Eugênio vai detalhar mais esse aspecto. E aí eu coloco alguma foto para ilustrar. Então está aqui, isso aqui, trabalho de anos, empresa, recebeu o slide, faixa com algumas linhas de eucalipto. Então você vai ver que tem 3 linhas, 4 linhas, 8 linhas e por aí vai, com vários espaçamentos, tantas árvores por hectare, e faixa do capim. Muitos exemplos desses até com braquiária mesmo.
Aí, nessas faixas de 18, de 20, de 24, de 30, tem gente testando de todo jeito aí, né? Esse é uma forma que eu vejo de opção. Aí estou conversando com o professor Leonardo, que deu palestra hoje de manhã. Nós somos da mesma universidade, mas acabo encontrando mais em simpósio do que propriamente no dia a dia. E ele mostrou um slide hoje de manhã e me falou até do plantio do eucalipto morro abaixo. O professor Leovano continua sentado, né? Plantio do eucalipto morro abaixo. Precisa tomar cuidado de falar isso perto de um professor de conservação, né? Mas ele mostrou o slide e o sistema, lá no caso que ele mostrou do eucalipto, a coisa funcionando, né? Eu fico meio receoso com morro abaixo, mas enfim. E aqui então aí os animais ocupando faixa, o capim bem verdinho, lógico, fertilizado, adubado. Infelizmente essa foto não era numa área bem declivosa, mas o cidadão tirando até 9 litros de leite por vaca num sistema como esse. Muito bem, posto 3 sistemas, 3 opções que me parecem alternativas para cada um fazer a opção que melhor lhe convém. Agrônomo é super criativo e ele é capaz de falar: eu vou partir para esse sistema, vou adotar essa coisa aqui por meio e fazer aquilo virar um sucesso. Então é um desafio que está lançado para cada um de nós. Em todos esses sistemas tem que fazer manejo do solo. Onde pode ir com máquina, vai com máquina. Onde não pode ir com máquina, vai ter com a mão, com a burro, de algum jeito, né? E aí eu vou dar uma passada para solidificar conhecimento. Nós temos problemas dos solos tropicais, ficar com acidez e baixo fósforo. Em qualquer das situações, se eu vou querer melhorar o que eu tenho que estar corrigindo isso aqui. E eu começo então a construir um outro patamar para eu poder depois investir em produtividade. Não tem como eu avançar sem deixar de corrigir isso. Muito bem. E por que precisa corrigir isso? Porque não tem jeito. Você tem que tirar alumínio que está em excesso, manganês que está em excesso, cálcio está muito baixo, magnésio muito baixo, magnésio muita gente deixando para trás em muitas plantas por aí. Ela faz calagem para fornecer cálcio e larga o magnésio para trás. Eu tenho feito muitos estudos com capins, em algumas situações até o magnésio sendo muito mais necessário para o capim do que o próprio cálcio. Enfim, tem de corrigir isso aqui para melhorar o ambiente radicular, para depois que a forrageira está solidificada, então habilitada a receber futuras adubações, que começa com correção do fósforo. Capim sem fósforo não perfilha, não fecha terreno, e na área declivosa isso fica mais sério ainda. Começa ficando a área aberta para ter impacto da chuva, para arrastar a partícula de solo morro abaixo. Você põe fósforo, perfilhamento, não na quantidade de muda que eu coloquei aqui nesse meio inerte, coloquei aqui, só que aqui eu não pus fósforo, aqui eu pus fósforo. Muda toda a estrutura do pasto, muda o perfilhamento, muda o número de folha, muda a área foliar. Cada um de nós que está aqui nessa plateia sabe o que representa a de captação de energia solar. A área foliar é isso. Mais área foliar, mais captação de energia. O fósforo permite formação de melhor sistema radicular. E isso tudo vai evitar que o solo então fique descoberto, favorecendo a erosão e favorecendo a entrada de plantas indesejáveis. Você anda aí nessas pastagens que estão à beira da rodovia, as que estão amarelinhas, já está aparecendo cupim, indicativo de degradação, cupim, alguns montículos já bem grandes, e plantas indesejáveis.
chame de ervas daninhas ou não, eu estou chamando de plantas indesejáveis, eu não quero elas do pasto, tomando espaço lá. Então, se não tem essa correção, isso aqui vai florescer, né? vai avançar e vai ser um prejuízo sério. Muito bem, corrigir parte da acidez, dei fósforo. Quem comanda tudo daqui para frente? Quem é o chefe da locomotiva para esse pasto ser melhor? Essa palavrinha-chave aqui: nitrogênio. Vira e mexe para professor, mas eu vou fazer subsolagem. Alguém chega e fala: o professor Leonardo de manhã mostrou subsolador, ângulo de fazer a subsolagem. Tudo bem, lá põe eucalipto. Na pastagem, deixe quieto. O dinheiro que você vai gastar no trator, comprando sulcador, essa coisa, compre em combustível, nitrogênio. Nitrogênio, cada quilo que você coloca de nitrogênio numa pastagem, as plantas têm potenciais variados para devolver em massa que o boi come, folha que o boi come. A maioria dos nossos capins, a frequência maior de resultado é: para cada 1 quilo de nitrogênio eu consegui 30 quilos de massa seca. Que é isso que a gente faz computação nas contas para o boi comer. Eu multiplico por 30. E aí, se eu faço uma grande conversão do quilo do nitrogênio em quilo de massa seca, aí que vem a brincadeira do manejo do pasto. Eu tenho que ser eficiente para colher aquilo que eu produzi. A gente chama de eficiência de pastejo quanto que o boi consegue ingerir daquele que foi produzido. E muitas vezes se perde metade aqui nessa brincadeira. Você faz um esforço danado para produzir a massa, depois colhe metade. E o terceiro aspecto para isso ser eficiente é cada quilo de forragem que o animal consumiu, converter em produto animal, porque aqui eu escrevi leite por causa da região onde nós estamos. Então a eficiência finalmente é quilo de produto animal para cada quilo de nutriente aplicado. E aí esse número para gado de leite pode estar em torno dos 12 quilos de leite para cada quilo de N aplicado. Para gado de corte, uns 2 quilos de ganho de peso vivo. Expressão esdrúxula, né? Nunca vi animal morto ganhar peso. Mas enfim, 2 quilos de ganho de peso vivo para cada quilo de nitrogênio aplicado. E por aí a gente vai vendo a eficiência dessa máquina. Depois que eu apliquei nitrogênio e verifiquei que eu tenho eficiência em aproveitar esse nitrogênio, pode aparecer a demanda por outros nutrientes. Ninguém vai de cara ficar comprando fórmula completa, a não ser que você já saiba que tem problema específico lá no dado local. Senão, deixa pintar o problema de enxofre, potássio, raramente micronutriente, quando a gente fala de capim sozinho. Quando a leguminosa está presente, a história muda e eu vou mostrar algum slide. Então a minha sugestão é que o monitoramento da aplicação disso aqui no solo seja feito via análise foliar, análise de planta. E aqui eu mostro, olha só, capim gordura consorciada com uma leguminosa herbácea. Aplicação de superfosfato 0,250 ou 500 quilos. A resposta que deu num pasto consorciado que alguém pode fazer amanhã aqui nessa área declivosa. Principalmente quem se beneficiou disso aqui foi a leguminosa, que também criou uma demanda para potássio e até micronutrientes. Quando eu coloquei fósforo, potássio e micronutrientes junto, disparou a porcentagem de leguminosa presente lá no pasto, que é fundamental para fixar o nitrogênio. Então vocês estão vendo que
que, conforme a opção do sistema, vai mexer na correção de solo que eu vou ter que fazer. Aqui de novo mostrando a presença de leguminosa no consórcio, aumentando com a aplicação de potássio. A leguminosa tem uma tendência de demandar mais potássio do que o capim. E é vital para eu ter mais leguminosa, aqui 2 leguminosas herbáceas numa área de pastagem. Então, resumindo o conjunto da ópera em termos de manejo de solo, eu começo decidindo calagem, fósforo, potássio em função de análise de terra. Analiso o solo, camada 0,20, que as tabelas estão calibradas para 0,20. Hoje de manhã teve um slide que fala, por que 0,20? Porque as tabelas são calibradas para 0,20, a resposta é fácil. Quando as tabelas forem calibradas para 0,50, para 2 metros, aí a gente usa a tabela para 2 metros, para 50. Hoje, as tabelas para decidir a adubação são feitas com 0,20. A questão do nitrogênio, dependendo da gramínea que eu uso, vai ter uma capacidade de resposta. Capim-elefante é capaz de responder até 2.000 kg de nitrogênio. Eu não estou falando para ninguém aplicar 2.000 kg de nitrogênio no hectare, eu sou louco. Mas ele é capaz de responder, ele tem potencial. Enquanto isso, a gordura não adianta você aplicar mais que 250 kg, que ele não responde. A capacidade de resposta dele é mais curta. Então, aqui vai depender da capacidade de usar, tanto pelo capim, como pelo manejador do pasto. Lembra que eu falei, produzir o pasto e usar. Se você produzir o boi não aproveitar, você está jogando dinheiro fora. Tem que manejar bem. Quanto você é capaz de usar do nitrogênio que está pondo? Você sabe que produz muito mais massa. Dei exemplo de 30 vezes para cada quilo dele. No caso do sistema envolver capim mais leguminosa, não aplica nitrogênio. Se vira sistema com fixação biológica de nitrogênio. Eu trabalhei 17 anos com pesquisa num centro que a prioridade era isso aqui. E nunca nós aplicamos nitrogênio em pasto consorciado. Se vira. Vamos dar condição da leguminosa fixar. E, finalmente, a decisão de adubação de enxofre e micronutriente, análise de planta, pode muito bem suprir. Se quiser puxar o potássio aqui junto, também pode. E aí a gente vai decidindo em função do que a planta está mostrando. Muito bom. Então, o que eu estou querendo? Ter sistema que seja mais sustentável do que está aí hoje. O que está aí hoje está degradando. Já tem áreas de capim, que eu estava olhando no trecho Juiz de Fora, Viçosa, durante a minha vida para cá, tem trecho que está regenerando vegetação já arbustiva, formando aquilo que a gente chama de capoeiras. Não estou condenando que seja isso, mas se a intenção é fazer pastagem produtiva, não pode deixar chegar nisso. Então, interessa muito que seja sustentável, que eu tenha que usar bem os insumos que eu vou usar, porque tudo é caro. A adubação é fundamental para a gente melhorar esse contexto que está aí. A adubação, o fornecimento de nutrientes via fertilizantes, sem dúvida é a opção mais direta. Eu não posso esquecer que, se eu quero gastar menos, eu tenho algumas coisas que me ajudam. A reciclagem de nutrientes na pastagem, várias formas, nós vamos citar 2 em slides seguintes. Uso de resíduos produzidos na própria pastagem ou em outro local da fazenda, que pode ser colocado no sistema de pastejo. E, finalmente, para eu ter receita para bancar esses custos, eu já vi sistema como proposto lá alternativo, o pessoal colhendo feno, fazendo feno lá no meio da leira do eucalipto, fazendo feno para vender. Ou então a venda de madeira. Estava fazendo os cálculos com o doutor José Leonardo ontem,
ele colocava uma expectativa em números, produção de 40 metros cúbicos de madeira por hectare por ano, ao preço atual da madeira por volta de 40, 50 reais ao metro cúbico para vender madeira fina que você corta eucalipto aos 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. A estimativa primeira dá para fazer uma renda extra de aproximadamente R$1.000 por hectare ano. Isso ajuda pra caramba a custear esse conjunto todo. Então, nesse negócio de ciclar nutriente, uma pastagem mais produtiva, ela mesma ajuda a ciclar nutriente via planta mesmo. O animal não come tudo. Eu disse para vocês que muitas vezes come metade do que produziu. Uma parte está aqui, vai para o chão, ele pisa, defeca em cima, depois não come mais. Isso aí fica aí e recicla. Outra reciclagem, o animal também faz, particularmente a reciclagem de potássio na urina. Essas isolinhas aqui, você vê que tem um monte de linha mais perto uma da outra, onde o animal deixou muito mais potássio do que nesses outros que a linha está mais longe uma da outra. Aqui os animais tinham coxo de sal, tinham árvore para ir na sombra, então eles se juntam aí e acaba deixando muito mais potássio via urina nesse canto do que nos outros trechos da pastagem. Ainda que distribuído de forma não que a gente esperasse, né? Porque a gente gostaria de distribuição uniforme, mas é uma reciclagem. Produtos alternativos, resíduos, produtos de custo mais baixo, eu coloco um slide de uma tese de uma orientada que economizou fosfato, produzindo o mesmo nível de produção aqui do capim braquiária marandu, aplicando não o máximo da dose que poderia ter que aplicar de fósforo, desde que você aplicasse uma quantidade de silicato. E foi isso que ela fez, substituiu a fixação do silicato em lugar do fosfato. E economizou fosfato usando um produto mais barato. E isso podemos fazer com uma série de outros produtos, economizando o uso de resíduo. E finalmente eu faço uma ilustração de uso de resíduo, aqui um resíduo da própria atividade pecuária, um resíduo de estábulo. Então, espalhar esterco ou chorume da produção lá na própria fazenda e por aí vai. Em termos de slides, é isso que eu queria colocar para vocês. Então, refletindo em alguns sistemas alternativos para melhorar e deixar de degradar o que está degradando aí, e a ênfase na parte de correção do solo, aonde a gente deve priorizar e que nutriente priorizar em cada etapa. Eu vou parar por aqui, porque senão o Dr. Carlos Eugênio vai ficar com o tempo curto. E eu fico completamente à disposição durante o debate ou ao final do debate, para a gente poder conversar, mas especialmente vocês jovens, que estão tendo uma vivência numa época de informática fora de série, informação disponível para todo lado. Usa bem esse cérebro bom que vocês têm para ajudar a melhorar essas coisas que nós temos que melhorar nos nossos sistemas de produção. Muito obrigado, Dr. Francisco. Agora passando de imediato para o Dr. Carlos Eugênio para fazer as suas considerações. Na minha vida, eu nasci na Grande Rodeio, capital da Zona da Mata do Norte, maior renda per capita do estado de Minas Gerais, e o terceiro PIB proporcional ao tamanho da cidade, número de habitantes, no ano de 2009, repetido em 2013, para mostrar o carinho que eu tenho com a minha terra. Eu quero agradecer particularmente ao professor Teógenes, nosso diretor do departamento, melhor departamento que nós temos na universidade,
sem nenhum demérito aos demais. E aos organizadores, é muito difícil fazer evento, e quando amanhã às 6 horas da tarde encerrar, todo mundo vai tomar uma cerveja, que banho de descarrego maravilhoso. Parabéns, parabéns de coração. E rever amigos, aqui hoje, de ontem, de anteontem para cá, eu estou revendo amigos e fazendo novos amigos. Fico muito feliz de ver meu prezado, meu primeiro orientador nessa casa, no ano de 73, na verdade nós somos velhos, né? Era o professor Maurício Wagner Cordeiro de Azevedo. Naquele tempo a graduação tinha, cada um de nós tínhamos um orientador, mas infelizmente um câncer o levou com 28 anos de idade, e eu tive o prazer de poder trabalhar com essa pessoa maravilhosa que é o professor Leovando Marciano da Costa e o professor Francisco Antônio Monteiro, lá da Exalc USP, lá de Piracicaba, com quem temos trabalhado ao longo dos... Ele já disse aí mais ou menos uns 30 anos. Só de Embrapa já tem 39 meses e 15 dias, então é por aí mesmo. É por aí mesmo. Mas é uma alegria muito grande estar nessa casa e poder trazer um pouco da experiência nossa num tema difícil de ser elaborado. Eu vou fazer um permeio, né, na pecuária de leite, principalmente destacando um pouco da parte relacionada a áreas de equivólata. Mas para isso eu queria fazer alguns comentários de cunho econômico ou socioeconômico. Aqui nós temos Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, né? Alguns indicadores de produção, né? Número de fazenda que nós temos no Brasil, na Argentina, taxa de rotação média. Esse é um fator extremamente preocupante. 1,3 é a média, mas nós temos, via de regra, variando de 0,3 a meia vaca por hectare ou unidades animal por hectare. É a nossa taxa. E esse é um indicador extremamente importante, que todo manejo que eu vou ter que fazer com a pastagem vai influenciar diretamente nesse número aqui. A Argentina chega a 5,8, só que ela tem como principal recurso forrageiro aveia, azevém e algumas situações alfafa. O nosso são gramíneas tropicais, forrageiras tropicais, muito mal manejadas, é bom que se frisa isso, e boa parte da culpa desse manejo errado é minha, enquanto profissional da área da pecuária. Aqui um outro dado que alguns estados da federação, mas eu quero destacar a produtividade animal. Quilo de leite ou litro de leite por vaca por ano. Ora, uma vaca produzindo isso significa prejuízo total para o produtor. E nós temos, eu tirei alguns slides que falam dessa parte de economia. Em Minas Gerais nós temos regiões onde a produtividade média, quer seja por área, quilo de leite hectare ano, ou por animal, quilo de leite vaca ano, é ao redor de 500 quilos. Uma vaca dessa era para ter morrido junto da mãe dela, porque eu estou transmitindo uma genética de baixíssima qualidade. E por mais que eu melhore o sistema de produção, eu não consigo fazer com que essa vaca produza leite em quantidade suficiente ou mesmo bezerro. E aqui esses índices trazem para a gente uma noção de dia a dia extremamente importante e o que a gente deve efetivamente fazer. De novo, os 4 estados da região mais produtora de leite do Brasil. Minas Gerais continua como destaque. São Paulo caiu barbaridade, é o 2º estado produtor, hoje é o 7º. O Rio Grande do Sul saiu de 8º, 9º, hoje é o 2º produtor com quase 5 bilhões de litros de leite ano. Minas Gerais está com 9 bilhões de litros de leite, esses dados são de 2012. Totalizando aí em torno de 32, 33 bilhões de litros de leite ano produzido no Brasil. Hoje a gente deve superar os 35 bilhões de litros de leite. Mas, de novo, friso a importância desse dado. Agora, eu não sou professor, mas eu gosto, às vezes, de fazer algumas brincadeiras com números. E média é um negócio complicado você entender, né? Porque se eu tiver com a cabeça num forno a 1000 graus e o pé num botijão de nitrogênio líquido a menos 273 graus, que armazena sêmen bovino, o umbigo está a 35, eu já morri, né? Mas o umbigo está na temperatura média do corpo. Mas esses dados servem de reflexão e trazem para nós um dia a dia
de questionamento. Quem trabalha, professor Monteiro sabe muito bem disso, especialmente quem trabalha com fertilidade ou com manejo de solo em pastagem, porque nós não temos, são poucos os trabalhos disponíveis, em área declivosa muito menos ainda, porque além de ter a planta, você tem um componente animal que ajuda, eu não sei se auxilia ou avacalha o nosso sistema de produção. E aí a gente começa a falar um pouco dessa parte de intensificação da produção de leite. Eu não sou contra os sistemas confinados, mas tenho uma paixão e uma predileção muito grande pelos sistemas a pasto. E veja que eu coloquei verde com vermelho e fundo branco, que é o melhor time do Brasil, chamado Fluminense Futebol Clube. Os sistemas a pastos, eles nos trazem grandes problemas. Primeiro dele, nas áreas declivosas. O que fazer numa área declivosa? Eu acho que eu não erro muito se eu disser que entre 60% e 70% da região sudeste é constituída por solos de morro e o topo do morro. Se eu quiser incluir a meia encosta, esse número sobe ainda mais. Estabelecimento dessas áreas é extremamente difícil, porque as operações de preparo do solo elas ficam comprometidas. E eu abomino terminantemente o uso de trator de esteira morro abaixo, morro acima, embora é o que a gente mais vê, né? Só quem anda nessas estradas próximas da gente, o que a gente vê é o trator de esteira morro abaixo, morro acima no mês de agosto. Antes é fogo, né? Depois do fogo o trator de esteira. Lamentavelmente as leis existem, mas não prende nem aqueles que estão lá em cima roubando. Vai prender tratorista? Não vai, e muito menos o dono da terra. E, calagem, adubação de plantio e manutenção nessas áreas torna-se também extremamente difícil. E por que pastagem? Custo de produção, menor que nos sistemas confinados, aumento da capacidade de suporte. A gente tem evidência de que saindo de meia vaca por hectare, num sistema onde eu tenho uma forrageira bem manejada, é capaz de suportar 6, 7 vagas por hectare, fornecendo a ela 2 kg de concentrado e produzindo 14, 16 kg de leite por dia. Se eu tiver uma vaca de 20, 22, 24 kg, eu vou passar a fornecer 5, 6, 7 kg de concentrado, um concentrado aí com 20% de proteína, e à medida que eu aumento a quantidade de concentrado na dieta animal, eu posso tranquilamente aumentar a minha capacidade de suporte, porque esses animais, a vaca leiteira em geral, consomem 3% do peso vivo em matéria seca. Uma vaca de 500 kg vai consumir 15 kg de matéria seca. Se eu forneço 6 kg, por exemplo, esse animal vai ter que buscar no pasto vai ter que buscar 9 kg de matéria seca. Então eu posso passar para 10, 12 vacas por hectare perfeitamente. É bom que a gente diga isso, que às vezes a gente ouve números aí de 14, 16, mas as pessoas não falam que vão 10 kg de concentrado por vaca por dia. 10 kg de concentrado ela precisa buscar no pasto 5, eu posso ter 15 vacas com certeza. E outra característica extremamente importante é a seletividade. Se eu tenho um pasto bem formado, né, eu permito a esse animal selecionar aquilo que melhor lhe interessa e ela vai responder em leite. Estudos mostram que qualquer gramínea forrageira bem manejada, é capaz de fazer com que uma vaca produza de 10 a 14 kg de leite por dia sem 1 kg de concentrado. Olha, nós falamos ainda há pouco que a média nacional é de 1.400 kg de leite em 300 dias, ou seja, em torno de 3,5 kg por animal, de produção de leite por animal por dia. E aí algumas razões de por que adotar forrageiras. Produtividade elevada, qualidade da forragem, resposta à fertilização. E aqui eu elenco algumas espécies que eu reputo como sendo aquelas que efetivamente eu vou gastar insumos para fazer com que elas sejam capazes de externar seu potencial máximo de produção. O professor Monteiro destacou o capim-elefante, PN7 purpúreo, o sinódo SP, que você tem sinódo dáctil, tem sinódo lefluensis, é a única palavra que tem M antes de F. Pânico máximo, são os colonião, Tanzânia e Mombasa. Braquiária SP, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente porque eu não concordo de jeito nenhum, os taxonomistas retornaram o gênero Braquiária à categoria de Urocloa, que são da mesma tribo Poácea, família, né, Poácea.
mas são gêneros totalmente diferentes e distintos, mas mudaram para o urocloro. Então eu escrevo braquiária, entre parênteses, urocloro. Cetária, esfazelata, cetária ancepa, andropaugaena. E à medida que eu saio do peniceto até aqui no andropaugaena, o potencial produtivo cai drasticamente. Enquanto no primeiro caso é perfeitamente factível colocar 6, 7 vacas por hectare, dificilmente eu consigo mais, em sistema extremamente bem manejado e tecnificado, mais que 3 vacas por hectare no andropauga, na cetária ou na braquiária decumbens. Aqui alguns exemplos que mostram o potencial de produção: capim-elefante sinal acima de 18 mil kg de leite por hectare ano, pânico e braquiária brisanta, tanto faz cultivar marandu, cultivar piatão, cultivar charaés, acima de 15 mil kg, cetária, braquiária decúmbia acima de 10 mil kg. E o que se faz no processo de densificação? Redução do intervalo entre partos. Vaca que sofre mal de cuia, ou seja, que sofre falta de alimento, que não tem alimento, ela não produz bezerro e não produz leite. Quando eu estou trabalhando num sistema altamente tecnificado, onde manejo de solo, manejo de água e manejo da planta são feitos de uma forma extremamente racional, nós somos induzidos a chegar a esses números aí de redução de intervalo de parto médio de 22 meses para 12 até 14 meses de intervalo, às vezes até um bezerro por ano. Redução de custo de produção nós já falamos, e principalmente os sistemas intensivos fazem com que o empresário rural, que eu não chamo mais de produtor rural, eu acho a expressão produtor pejorativa, eu os considero como empresário rural. Vendedor de cachaça em botequim em qualquer cidade é empresário. Mas por que nós não somos empresários? Somos empresários, eu só os chamo de empresário rural. Permite fazer com que eu produza muito leite em áreas menores e as áreas maiores, as áreas mais marginais da propriedade, se a gente pode usar esse termo marginal, usada para outros fins, como utilização como fruteiras, com plantios florestais e tal, desde que manejado. Aí o marginal tem que ser visto com aspa bastante grande. Ora, isso aqui é próximo da gente. Como é que eu vou produzir leite ou carne num ambiente desse? E como é que eu vou recuperar essa área? É muito difícil. Foto semelhante, isso eu tirei com meu filho, eu no volante e ele na lateral. Como que se espera produzir leite? É a mesma coisa aqui, ó. Não tem cobertura vegetal. Aqui não se produz leite, aqui não se faz plantio direto. A lateral já permite plantio direto e já permite produzir leite, né? E a gente tem que saber entender disso. O que eu faço nisso? Coitado, aí veja a situação aqui, embora aqui é morro, real, né? E aqui nós temos uma área plana. Essa pobre coitada dessa vaca, engraçado, ela faz uma pergunta: por que eu estou sofrendo tanto? Mas não quer aparecer. Por que isso ocorre comigo? Ora, uma vaca dessa, primeiro, ela não tem potencial de produção de leite, que ela é bozinha, provavelmente descendente de algum Nelore, chifrudo, né? O seu bezerro, ela tem que produzir leite para o bezerro e não é capaz de produzir leite para sustentar ao seu dono. E as coisas são assim, dessa forma. Eu costumo brincar nessa foto aqui, o professor Monteiro falou, hoje de manhã foi falado nos sistemas agroflorestais, os sistemas integrados, eu tenho ultimamente chamado de sistema integrado de agricultura e pecuária. Tem a ILP e a ILPF, eu chamo isso aqui de ILC, integração lavoura e ILPC, integração lavoura, que teve aqui antes, a pecuária, o pasto, que é o animal com cupim, né? Então é uma nova terminologia que nós temos para os sistemas integrados. E o que a gente vê nos sistemas tradicionais de exploração é essa situação aqui, essa situação aqui, né? Colheita da silagem, trator entrou, acabou com o solo, promoveu um processo de compactação violento, né? E aí o que se busca, mais à frente a gente vai falar um pouquinho, os sistemas integrados, é tentar fazer com que isso não ocorra. Pelo menos essa vaca não fique reclamando do cacá. Eu uso isso aqui, isso foi o professor Mauro Rezende, né, meu grande amigo também. Quando eu fiz doutorado aqui, eu fiz pedologia, a única matéria que tinha 5 créditos aqui com ele. Eu acho que foi o segundo e nunca mais parece que ninguém fez. Foi o Chico Bahia, depois eu.
Isso aqui nada mais é que um livro de cabeceira para a gente. É a minha fazenda, o leito menor, a fonte de água, o leito maior, 10% da propriedade. Infelizmente, sujeito a encharcamento, sujeito a inundações periódicas, não permite que eu faça uma exploração mais intensiva, né? O terraço, e todo produtor sabe que a área mais nobre da propriedade está aqui, mas eu sou burro, não sei disso. Ele sabe porque ali está a casa dele, aí está o chiqueiro, né, onde ele produz seus porquinhos, está o galinheiro, ali ele planta arroz, feijão, milho e por aí afora. E aliado a isso, tão nobre quanto ao terrado, está meio encosta. E o topo, com suas ameaças e suas oportunidades. O que nós fizemos há 40 anos atrás? E graças a Deus que fizemos. Erramos, mas fizemos. Braquiarizamos o Brasil com braquiária decumbens, né, cultivar basilisco. Enchemos o Brasil todo de decumbens, inclusive aqui no terraço. E é difícil tirar decumbens para plantar qualquer outra forrageira ou qualquer outra cultura. Onde tem decumbens, dificilmente você vai conseguir fazer esse estabelecimento. E aqui, esse dia a dia, esse livro de cabeceira nossa, essa fazenda, nos impõe e nos ensina muita coisa. E aqui em cima dela eu vou escolher que área, que cultura eu vou trabalhar. Hoje a gente fala muito nos sistemas integrados. Uma coisa que, lamentavelmente, a gente esquece de fazer, né, a amostragem de solo é um processo tão simples e tão barato, que às vezes a gente escuta: para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou gastar um trago, um enxadão, um enxada em pé e tirar 20, 30 amostras por hectare numa área representativa? Para quê? E a gente não sabe responder o para quê nem o porquê, né? É importante que a gente faça a amostragem, interprete bem e faça as recomendações, no caso dos sistemas integrados, para cada cultura fazer uma interpretação. Preparo do solo na área de morro, sempre ligado às práticas conservacionistas. E hoje, para a felicidade nossa, a gente tem os sistemas de plantio direto que nos possibilita trabalhar nas áreas de morro com um pouco mais de segurança quanto à possibilidade de perda de solo pelos processos erosivos. Calagem e gessagem, eu gosto muito da expressão gesso, ou da utilização do gesso, como um recurso capaz de fornecer enxofre e cálcio e também possibilitar o carreamento de cátions, né, especialmente potássio, cálcio, magnésio a camadas mais profundas, e permitir que as raízes desenvolvam, explorando ainda mais o solo. Hoje pela manhã, a professora mencionava isso de exploração do perfil do solo em camadas profundas. E o gesso, para mim, tem uma função muito grande. Eu tenho muito receio de dizer que gesso tem poder de neutralização de fatores de acidez. Tem alguns 5% aí, não mais do que isso, 10%. Mas, para mim, gesso tem essas duas funções básicas: fornecer enxofre e cálcio e possibilitar carreamento de cátions em camadas profundas. Adubação de plantio, eu vou dar um geral aqui, que depois eu vou passar uns slides mais rápido por causa do tempo. Ao longo desse tempo, e ao longo de sei lá quantas mil sugestões que a gente sugere, recomendação de adubação, o produtor usa, se quiser. Acredito eu. Então a gente faz sugestões, e algumas sugestões, sei lá quantas mil sugestões eu já fiz ao longo desses 39 anos, 1 mês e 15 dias. E eu cheguei à conclusão, com alguns resultados de pesquisa que nós temos disponível, baseando no estado de Minas Gerais, no nosso trabalho da quinta aproximação, que eu tenho o prazer de ter trabalhado com o professor Cantarucci, com o pessoal de Lavras, com a Margarida, que foi citada aqui, pelo saudoso Fábio Teotônio Teixeira de Oliveira, aluno dessa casa que faleceu num acidente de carro aqui em Viçosa mesmo. No estabelecimento, o professor Monteiro destacou: para mim, eu preciso de uma boa semente. Se eu não tiver uma boa semente, eu não faço plantio de forrageira, eu esqueço, deixo para o ano seguinte. E está cheio de picareta no mercado vendendo semente vagabunda. E está cheio de gente comprando semente vagabunda, né? Está cheio de gente vendendo o que não presta e está cheio de gente comprando o que não presta. E eu, enquanto empresário, eu tenho uma facilidade danada de comprar porcaria no mercado para levar para a minha propriedade. Mas não sou capaz de, entre aspas, comprar tecnologia. E ela está aí disponível para todos nós. Mas
nós que somos das ciências agrárias, como é difícil, entre aspas, vender tecnologia dentro da agropecuária. Então, para mim, fósforo depois de um preparo do solo conveniente, né, de uma boa semente, fósforo para mim é um nutriente marcante durante o plantio. E aí, nitrogênio, Cacá? Eu não ponho nitrogênio em nenhum sistema de recomendação de adubação para qualquer cultura, a não ser que o sistema seja de plantio direto. E as minhas razões são lógicas. Eu nunca fiz pesquisa para dizer isso. Uma semente colocada no solo demora 6, 7 dias para germinar, por aí, se as condições estiverem perfeitas. Da germinação à fase de planta, ao estabelecimento, e ela poder, através do seu sistema radicular, absorver nitrogênio, vão outros 7, 8 dias. Totalizam 15 dias. Onde é que está esse nitrogênio que eu pus? No solo ele não está mais. Na camada ali do sistema radicular, ele não está mais. Então não adubo. Se o sistema for de plantio direto, aí sim, por causa das implicações que eu preciso de nitrogênio para auxiliar a mineralização dessa camada que foi morta, foi dessecada e tal. E potássio eu aplico? Sim e não. Se a concentração de potássio na solução do solo tiver entre 30 e 40, ainda gosto muito de ppm, eu aplico, o valor que está lá, aplico. É chute? Sei lá, eu não tenho resposta, efetivamente nós não temos resposta. Mas é um número que me dá uma certa tranquilidade. Se eu tiver com 50, 60, zero de potássio. Então volto a destacar, fósforo para mim, depois de um bom preparo de solo, de uma ótima semente, e hoje, felizmente, semente forrageira tem uma lei no Brasil de 2, 3 anos, que não pode ser comercializada com valor cultural abaixo de 76%, isso nos dá uma certa tranquilidade, né, professor, de podermos estabelecer uma pastagem de forma rápida. E a adubação de manutenção, que vocês vão ver mais à frente, eu tenho uma sugestão geral para ela. Aqui é chovendo molhado, né, solo descoberto, em termos de perdas de solo e perda de água, comparando alguns sistemas de manejo. O solo totalmente descoberto, o que está em vermelhinho aqui é o solo perdido, a água. Nos sistemas convencionais de plantio, aração e gradagem, sistema de plantio direto, e quando eu tenho uma pastagem bem conduzida. É lógico, aqui a erosão é grande, mas aqui não é, porque tem cobertura de solo. Né? Cobertura de solo, além de afetar diretamente os processos de perda de água e de solo, estão relacionados a sequestro de carbono, por aí fora. A gente envereda numa seara mais recente que está sendo trabalhada. É um trabalho que eu desenvolvi, eu falo eu, mas fomos nós, o Odilon Saraiva, que alguém citou o nome dele aqui hoje, a Margarida e eu, avaliando perda de solos em área com um declive aí de 35%. E aí chegamos a essa conclusão, que para o estabelecimento ou para a recuperação de pastagem em área de morro, o ideal éramos fazer isso. Uma faixa preparada, arada, gradeada, adubada e plantada com braquiária de legumes e outra faixa não preparada. No ano seguinte, dada a agressividade que essa braquiária de legumes tem, toda a área está formada. Ora, isso com uma propriedade pequena é factível de ser feito, mas até hoje é difícil você encontrar máquinas agrícolas de tração animal, uma grade de tração animal é muito difícil, e mais difícil ainda é encontrar os bois e as pessoas que vão cuidar desses animais. Mas são alternativas que o passado nos mostrou, e onde eu gostei demais da conta de ver o professor Levando trazendo o nome do nosso saudoso João Graciliano, e eu depois falava com ele, e hoje foi citado aqui, o nosso professor Alex Dorofé. Eu acho que a gente tem que mostrar o nosso passado, porque é com ele que a gente constrói futuros mais solidificados, com mais segurança, com mais certeza. E aqui, nosso querido professor Vidal Pedroso Faria, lá da nossa universidade, ele chama essa figura de escada da desilusão. Nós temos então, na fase inicial estabelecida a pastagem, eu tenho uma fase extremamente produtiva. E olha, mexer com pastagem é assim. Eu começo bem, depois eu vou enfraquecendo, eu vou piorando a minha condição de manejo, e o que vai acontecendo? Perda de vigor,
perda de produtividade, aí entra num processo já de degradação, perda da capacidade produtiva, e perdeu produção, perdeu qualidade, é quase uma relação direta. O pessoal da matologia não gosta da expressão invasora, mas vamos chamar de plantas daninhas, ou plantas invasoras, indesejáveis, pragas e doenças. Tudo que é mal nutrido, pragas e doenças aparecem, até na gente. Se nós estivermos subnutridos, as chances de contaminação por doença são maiores. E aí chega a fase final da degradação, que é esse momento aqui de compactação do solo, de erosão, e chega a situações como essa. Aqui ainda está bom porque tem cobertura vegetal. Aqui descrevendo todas essas fases que eu vou passar, a mesma coisa aqui, foi o Manuel Macedo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, lá em Campo Grande, ele descreve com muita propriedade as causas de degradação. Mas eu quero chamar a atenção aqui, não sei se os professores da fertilidade já tiveram a oportunidade de ver esse número aqui. Está todo mundo lendo? Conseguindo? Não, né? Aqui dentro dos itens da degradação, ausência ou uso inadequado da adubação de manutenção. E aqui, o Freire, que é o Morel, que é o pesquisador da EPAMIG de Prudente Moraes, aqui próximo a 7 de agosto, num trabalho de levantamento que ele fez e publicou no Informe Agropecuário, a bela revista que a EPAMIG nos apresenta, em 2005. O Brasil aplica anualmente, em todas as formas, 7,4 kg de NPK por hectare ano em pastagem. Eu jamais podia imaginar, eu sabia que o número era baixo, mas jamais podia imaginar que era tão baixo assim. Tão baixo assim. Isso perfeitamente explica aquelas produtividades, aquelas tabelas econômicas que eu mostrei no início, de 1.200, 1.300 quilos. Ora, não tem espaço mais na agropecuária, especialmente na produção de leite, áreas extensas, produzindo 200 kg de leite com 200 hectares. Isso acabou, não existe mais. Por quê? Não existe mão de obra para tocar essa área. Então eu tenho que concentrar a produção nas áreas próximas aos currais, nas áreas próximas à casa, nas áreas com possibilidade de mecanização. Pode ser na área de morro, pode ser na área de morro, mas desde que esteja próximo do centro, do coração da fazenda, no caso de leite, que é o curral, a sala de ordenha e por aí afora. Então esse número me preocupou bastante. De novo, voltando àquela figura, falar um pouco de calagem, o professor Monteiro já destacou. Fazer calagem com um preparo convencional de aração gradada é uma coisa, fazer a calagem com a pastagem estabelecida é outra totalmente diferente. E quanto eu aplico? No ano de 89, eu desenvolvi um trabalho de calagem em pastagem de capim em Marandu, para que era Brisanta Marandu e de Peniceta, onde eu estabeleci a necessidade de calagem de acordo com a quinta aproximação, que é alumínio, cálcio mais magnésio, e depois eu fracionava metade dessa necessidade, 2/3 e 1/3. E a conclusão que eu cheguei com a pastagem estabelecida, entre um quarto e a metade da calagem, onde eu tenho as a melhor magnitude de resposta. Eu pensar em colocar 4 toneladas, que digamos tenha sido a necessidade de calagem recomendada pelo método alumínio, cálcio magnésio, primeiro, eu estou transformando essa camada superficial num ambiente extremamente, eu vou chamar de salino, mas com concentração de cálcio magnésio extremamente elevada. E aí eu tenho que aumentar a concentração de potássio, a doação de potássio, para eu promover um certo equilíbrio entre cálcio, magnésio e potássio. Então essas coisas a gente tem que parar e pensar muito o que fazer, como fazer, de que forma fazer. A qualidade do calcário aplicado, normalmente magnésio e cálcio são deficientes nos nossos solos, eu tenho que partir por dolomite, época de aplicação. Se eu estiver manejando um sistema irrigado, para mim calagem 15, 20 dias, 30 dias no máximo do plantio, é tão bom quanto 60, 90 dias num sistema dependente de São Pedro. E eu acredito até que a gente recomenda 60, 90 dias antes do plantio, porque nesse intervalo aí até o plantio nós vamos ter chuva e possibilidade de fazer com que esse calcário aplicado ele se torne ativo no solo e neutralize essa acidez e por aí afora.
E é importante que a gente busque na literatura, né, conhecer um pouco mais os recursos forrageiros que nós temos, quer sejam eles gramíneas ou leguminosas, quanto a tolerância a alumínio e quanto a resistência a fósforo. A gente pode afirmar com certeza que tudo que está na nossa paisagem, né, todos os recursos vegetais que estão na nossa paisagem, de alguma forma eles são tolerantes a alumínio, porque com certeza o alumínio é alto em tudo e a acidez está aí mostrando isso. Então a gente tem uma série de situações dessas que nos indicam, dentre essas eu vou procurar aquela mais produtiva se o sistema meu for de alta intensificação. Só destacar a água, a irrigação, está aqui o nosso querido professor Carlos Augusto Brasileiro de Alencar, que desenvolveu seu trabalho de tese num projeto que nós tínhamos. Eu particularmente tenho uma certa preocupação quanto ao uso da irrigação no sistema passagem. Para mim a água é o último recurso em termos do mais alto processo de tecnificação de uma pastagem. Antes eu tenho que passar por uma melhoria do solo, da adubação, da calagem, da fertilização desse solo, e aí sim eu posso pensar na irrigação. Lembrando que nós estamos trabalhando com plantas C4, né, plantas que fisiologicamente têm uma capacidade de resposta muito diferenciada das plantas C3, e aí vocês que estão fresquinhos aí na fisiologia vegetal sabem muito melhor do que eu. Seus pontos de saturação de luz e de temperatura, e aí a gente tem perfeitamente uma redução bastante acentuada na capacidade produtiva dessas plantas quando a temperatura cai a 15, 17 graus, a temperatura média das minas. O limite aí para crescimento máximo das temperaturas mínimas, segundo trabalhos mostram que está em torno de 17 graus centígrados de temperatura média das minas, né? E também precipitação. É lógico que esse é o período crítico nosso na pecuária. Vai de abril, maio. Esse ano foi o ano todo, né? Porque sei lá quantos milímetros choveu. Pelo menos uns 500 milímetros, menos que a média histórica, caiu aqui em Viçosa. Eu tenho certeza absoluta disso. Bom, e aí a gente um pouco falando de manejo de pastagem. Vamos falar de manejo de pastagem. Para cada espécie vegetal, eu tenho uma altura própria de pastejo, né? Pânico máximo, Mombaça 90, Tanzânia, que é outro pânico máximo 70 na entrada dos animais, pânico máximo Maçai 50, braquiária brisanta marador de 25 a 30, aqui é a altura de saída ou de resíduo. Braquiária brisanta Charaés 35, Peniceto purpúreo 100, para cultivar camerun, se for uma cultivar napier, 1,60 m de altura, e aqui as sugestões de altura de resíduo. O mais importante nisso aqui, mais importante nesse resíduo, nessa altura de resíduo, é número de folhas, percentual de folhas verdes remanescentes. O ideal é que essa pastagem tenha em torno de 20% de folhas verdes remanescentes. E tem um detalhe muito grande: às vezes se produz muito, mas metade fica no solo pelo corte, pelo pisoteio, pela urina, pela fezes. Então, de fato, o animal vai consumir daquilo tudo que foi produzido em torno de 40% a 45%. O professor destacou esse em torno de 50% de perda. Aqui sugestões de manejo de pastagem, né? Número de piquete que eu tenho é período de descanso ou intervalo de esfolha. Os inventores de palavras chamaram isso aqui de intervalo de esfolha, dividido pelo período de ocupação mais um. Quem é da zootecnia tem mais familiaridade com essa forma, de sorte que a gente pode variar período de ocupação de 1 a 3 dias ou até 5 dias. Digamos que a gente trabalha com 3 dias de ocupação e 30 dias de descanso 30, ocupação 3, 30 por 3 dão 10 mais 1, eu preciso de 11 piquetes. E assim sucessivamente. Vocês têm essa palestra disponível para copiar. Tem muitas críticas. Cacá, por que o Embrapa Gadireite recomenda 3 dias de ocupação quando todo mundo usa 1 dia de ocupação? Aqui dá uma resposta por quê. 1 dia de ocupação, no primeiro dia você tem, né, a pastagem apresenta 18,6% de proteína bruta. No dia seguinte, quando os animais saem, tem 11,7 ou 12. Com 3 dias de ocupação, 17,3, 15 no segundo dia, 13 no terceiro dia, sai com 11,3. E já com 5 dias de ocupação, poderia até trabalhar com 5 dias de ocupação para capim-elefante, por exemplo. O grande problema é que a rebrota começa a ser consumida. Com 5 dias já há rebrota do capim, mas o animal consome essa rebrota. Então diminui a capacidade de
de recuperação da pastagem. Taxa de dotação variável, eu estou tendo que avançar, não sei o tempo meu, professor Leovando. Mais o quê? 10 minutos? Vamos dar para você aí mais uns 10 minutos no máximo, porque a palestra está espetacular, mas o tempo... O tempo hoje, a matéria é vasta. Tá bom 10 minutos? Obrigado. Aqui algumas informações de por que a gente sugere determinadas quantidades de adubo no plantio. Esse é um trabalho desenvolvido pelo Odilon Saraiva Margarida, com estabelecimento, faz estabelecimento com capim-elefante na pia, de 0 a 160 quilos, e chegou a dose econômica de 113 quilos. Historicamente, o Brasil hoje sugere em qualquer... eu citei lá uma sequência de forrageiros, Peniceto purpúreo, Sinodon e Pânico. Nesses três primeiros, Peniceto, Sinodon e Pânico, a gente sugere entre 100 e 120 kg de P2O5 ou 500, 600 kg de superfosfato simples do plantio. Eu já disse do não do nitrogênio e potássio. E de adubação, e da manutenção propriamente dita. Aqui tem os resultados desse trabalho que eu desenvolvi com fósforo no pastejo. Enquanto a gente usa 100 a 120 kg no plantio, na manutenção da pastagem, ou seja, durante a fase produtiva dessa pastagem, as doses recomendadas são bastante diminuídas. 20, 40, 60, 80, praticamente não há diferença na produção. Esse quadro mostra a mesma coisa, é o mesmo trabalho, só que em épocas diferentes, 20, 40, 60, 80. Lamentavelmente, naquela época, de 90 a 92, o nosso animal tinha um potencial de produção bastante baixo. Embora não afetou o resultado em si, mas mostra claramente que tanto faz 20 ou 80, a produção por área é a mesma e a produção por animal também é a mesma. Olha, se a produção é a mesma, por que eu vou usar 80, 60 ou 20? Eu vou usar, obviamente, o 20, que não tem formulação com 20, então o que a gente faz? O que eu sugiro? Um ano 20-0-20, e no outro ano 25-20. Essa formulação clássica da cana-de-açúcar, 20-0-5-20. 200 kg usando 1000 kg, 200 kg de N, 50 de P2O5 e 200 de K2O. Podíamos usar o tempo todo 20-0-5-20, sendo que no quarto ano a gente tem que rever potássio, porque ele aumenta demais a conta na solução do solo. Aqui é um trabalho feito pelo Vicente Champ, ele e o Caro Costa, para mim são os destaques da fertilidade do solo em pastagem. Esse trabalho foi adaptado pelo nosso professor Monteiro, mostrando resposta ao nitrogênio de 0 a 200. Ele falava em capim-elefante, resposta até 2.200. Tem resposta, né? Tem resposta. Só que eu não vou ser louco de aplicar essa quantidade. Veja bem que há um corte aqui bastante claro entre 200 e 400 kg. De 400 a 2.200 kg de nitrogênio, multiplica isso por 5, você vai dar sulfato de amônio, vão dar 11 mil quilos de sulfato de amônio, 11 toneladas de sulfato de amônio. Aí você vai deixar o solo naquele jeitão. Então, mais ou menos, o limite nosso é esse. Potássio é a mesma coisa. 0,200 também deles, adaptado pelo professor Monteiro, e o ponto de corte aqui dá em torno de 200 quilos. Aqui é um trabalho que a gente desenvolveu agora recentemente. Nós estamos com 2 teses de mestrado e doutorado, uma na UFES, no campo de Alegres, e outra na UENF, de doutorado na UENF. Vários períodos de pastejo, mostrando as curvas de respostas e mostrando a máxima eficiência física, 430 a 532 kg de nitrogênio em sistemas irrigados. Se eu considerar que 80 a 90% disso eu posso chamar de dose econômica ou de máxima eficiência econômica, eu estaria trabalhando nos sistemas irrigados em torno de 400 kg de nitrogênio. A mesma coisa aqui para a taxa de dotação. O professor já destacou os outros nutrientes. Eu destaco aqui enxofre. Eu quase que posso afirmar que nos próximos 10, 20 anos enxofre vai ser um dos nutrientes mais importantes. Porque todas as fontes que nós tínhamos como fornecedor de nitrogênio continham enxofre, fornecedor de fósforo continha enxofre. E essas duas juntas supriu a demanda por enxofre. Hoje a ureia substituiu os outros no nitrogênio e o super triplo praticamente substituiu o super simples, que era também fornecedor de enxofre. Então a gente tem que passar a ter uma certa preocupação com o enxofre da agora para frente. Aqui sobre micronutrientes. Micronutrientes eu só aplico em região de comprovada deficiência. Onde não tem deficiência eu esqueço micronutrientes.
Eu não vou usar isso aqui é do professor Cantarucci e seus colaboradores na quinta aproximação. São sugestões de recomendação de fósforo, baseado nos teores de argila, baseado em fósforo remanescente, porque eu vou mostrar uma tabela no final que eu também uso isso aí. A mesma coisa aqui, para o potássio, né? E finalmente eu falava de uma tabela de recomendação que a experiência me ensinou. Baseado nos resultados que a pesquisa nos mostrou, nos apresenta, baseado nos trabalhos que a quinta aproximação nos mostra, eu cheguei a essa sugestão de recomendação. Eu quero destacar que todo o trabalho que nós desenvolvemos com produção de leite em fertilidade de solo, usando adubação, a gente trabalhou em sistema real de produção. Cada parcela nossa tem 1 hectare repetida no espaço, com 2 ou 3 repetições, e tem o animal como fonte de repetição também, com os estatísticos. Alguns aceitam usar o animal como repetição, outros não aceitam, então a gente fica com a repetição espacial. E no mínimo 3 lactações. Veja bem, você trabalhar num sistema de casa de alimentação, num sistema de parcela 3x5 é uma coisa. Você trabalhar num sistema real de produção, onde a parcela sua tem 1 hectare, você põe 6 vacas, você tem 4 tratamentos, com 2 repetições, são 8 parcelas, 6 vacas, 48 vacas. Você, para tirar 48 vacas com produção igual, com lactação igual, com ciclo de lactação, tempo de lactação naquele momento igual, você precisa de 200, 300 vacas. Dificilmente, só nós loucos lá do Embrapa de Leite que ainda estamos fazendo isso. Mas enquanto eu lá estiver, farei. E diante disso, diante de tudo que eu falei, a gente fez essa tabela de sugestão. Para Capim Elefante Sinop, 1000 kg da forma 20,0520, vão dar 250 e 200. Pânico, 800, vão dar 160, 40 e 160. E Braquiária Brisanta, 700, excessivamente, possibilitando essas taxas de lotação. O número maior aqui à direita é quando você irriga. E aqui, transformando isso, aqui é bovino, aqui é caprino. Caprino em fase de cria-recria, e o número à direita aqui, que tem esses dois em cima, são cabras ou ovelhas na idade adulta. Eu gosto muito dessa tabela, não é porque eu tive o privilégio de poder montá-la, não, mas ela dá uma ideia geral de tudo daquilo que a gente já falou. Eu estou encerrando só para mostrar algumas fotos que ilustram pastagem bem informada, bem manejada, que ela lembrava o gado de leite com capim charaés. Capim charaés no nado, aqui é charaés, aqui é marandu, produzindo 18, 20 kg de leite por vaca por dia, com 6 vacas por hectare. Rapidamente, está encerrando também, sistemas integrados de produção animal e vegetal. Hoje eu vou começar com o professor Hernani Agnes, nosso prezadíssimo amigo. Antigamente era chamado de API, ou PAI, Integração Agricultura-Pecuária, ou Pecuária e Agricultura de forma integrada. Hoje, esses nomes vieram à tona de Integração Lavoura-Pecuária, Integração Pecuária-Floresta, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. E o que são os sistemas integrados? Esquece o que está em azul, eu conceituo como sendo potencialização do uso do solo. Eu colocar no mesmo solo, no caso da IEPF, 4 atividades. O milho para silagem, ou sorgo, o milheto, a soja, o arroz, seja lá o que for, a pastagem, que vai servir de alimento básico para o meu rebanho, seja de gado, de leite ou seja de carne. E o componente florestal como agregador de renda. A floresta entra aqui, o componente florestal entra aqui como agregador de renda, não como atividade principal. No nosso caso, a atividade principal é leite mesmo. Ou, conforme diz o nosso grande ministro Alonso Paulinelli, sistemas integrados de produção, o diferencial é planejamento. Planejamento e gestão são palavras-chave do dia a dia nosso. Nós que militamos nas ciências agrárias, ou mudamos a nossa forma, os nossos paradigmas, para que sejamos eficientes, produtivos, de forma racional, de forma sustentável, que é difícil de conceituar o que é sustentabilidade, mas nós precisamos mudar muito os nossos conceitos e as nossas formas de colocar em prática aquilo que aprendeu. E aqui um sistema de LP, onde eu tenho uma passagem de pano, um animal gado de corte, um vigoroso sistema radicular, que a 2, 3 metros de profundidade é tão efetivo quanto uma árvore, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso. E aí me fez parar de pensar um pouco, eu era contra a plantio direto, radicalmente contra. Ora, não sei se tem um outro sistema radicular melhor, tem. Ora, se eu der certo essa planta aqui em cima,
isso aqui passa a ser um sistema de aração violentíssimo, porque na minha concepção o que a aração faz? Revolve o solo, incorpora matéria orgânica, facilita os processos de decomposição e mineralização, mas principalmente aumentar o espaço poroso do solo. Quer coisa melhor do que isso? Não tem, né? Acho que não. A 2, 3 metros de profundidade, levando água, levando nutrientes, aumentando as trocas gasosas. A gente precisa, e eu, felizmente, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu não sei, não tenho nenhuma vergonha de saber que eu errei, mas eu sempre procuro estar me corrigindo. Eu não vou falar disso aqui, dos objetivos dela, que não, mas eu quero destacar isso aqui, máquinas e equipamentos. Poxa, Cacá, nós estamos no século... no século 21, e você está falando, olha, a nossa região, quem tem 10 hectares, 20 hectares quer produzir leite, vai ter que, se quiser fazer plantio direto, vai ter que usar a matraca, velha e boa matraca, por que não? Isso não é demérito para ninguém. A agricultura do agronegócio, que foi dito com grandes máquinas, plantadeira de 20 linhas, isso aí é no agronegócio, são 10, 15, 20 mil hectares de terra que são plantadas de uma vezada só. A nossa região não é isso não, e aqui está se plantando um sistema de plantio direto. Isso aqui é um trabalho que nós fizemos à mão, dessecamos e fizemos à mão quando a gente estudou pela primeira vez o uso de pó de rocha como alternativa para potássio. E a conclusão que nós trabalhamos com 3 pó de rocha, a conclusão que nós chegamos de 2003 a 2010, eu continuo fazendo a avaliação nessa área do solo, do que está acontecendo com o solo. O pool de nutrientes presente é tão grande que ele mascara o potássio que a gente pensava inicialmente que era a alternativa de substituição do cloreto de potássio. Aquela velha figura, a grade, né? Plantio direto usando plantadeira puxada por burro, por que não? Por que não? Desseca a área e estamos aqui com o cavalinho plantando. Eu tenho 2 hectares de terra e não quero arar mais. Eu não quero expor meu solo à erosão. Faço isso. E Viçosa tem feito aí com o professor Lino, professor Hernani, o nosso Rogério da Emater. Essa plantadeira, tração animal puxada por boi e por cavalo, ela funciona tão bem quanto uma semeada dessa da vida que planta 3, 4, 5, 10 linhas no sistema de plantio direto. De novo, né? E aí são as invenções brasileiras, inventivo pra caramba. Tem o burrojete. Vocês conhecem o burrojete? Tem o biciclojete. Biciclojete vem uma barra de aplicação de... lógico que tem que ser no terreno plano, né? Você subir morro com biciclojete é complicado. É o burro em cima da bicicleta, tocando, e uma barra distribuindo herbicida. Ora, melhor que o pulverizador nas costas. E você anda com 4, 6 bicos. Aqui, olha que professor Pardal maravilhoso. Numa moto, uma ventoinha distribuindo semente de braquiária. Ela aqui, plantando. Aqui já é um sistema altamente tecnificado, diferente daquilo que nós estamos falando aqui. Mas todos os dois são extremamente importantes. Um comercialzinho aqui da Embrapa, o seu sistema de pesquisa em integração lavoura, pecuária e floresta. Eu tenho o prazer de ser o coordenador desse grupo de trabalho. Nós temos 193 fazendas no Brasil todo. No Brasil todo, sendo que o Rio Grande do Sul tem, só no Rio Grande do Sul nós temos 98. Quem quiser conhecer um pouco desse trabalho, entra aqui www.cnpgr.embrapa.br e FTF Mapas, que vocês vão conhecer um pouco disso. 3 slides para encerrar. Pastagem é cultura como outra qualquer. Não deve ser atividade extrativista. Até hoje nós técnicos achamos que pasta é cultura extrativista. E tem gente boa de serviço que acha que adubar pastagem vai ficar dinheiro fora. É isso, professor? Não existe capim milagroso, existe manejo. E nós temos uma facilidade de comprar semente de capim novo que aparece no mercado, que Deus me livre. Não pode aparecer, se aparecer um capim cacá, vamos comprar porque o capim cacá produz bem e tal, vamos comprar o capim cacá. E potencializa o uso do solo. E o pecuarista de hoje tem que ser um grande agricultor, um grande lavoureiro. Se ele quiser produzir leite ou carne, ele tem que saber produzir alimento em quantidade e qualidade. Senão ele deixa a atividade e vai cuidar de outras coisas. Vai vender imóvel, qualquer coisa assim. Igual o desafio nosso, selecionar as alternativas economicamente viáveis, ambientalmente corretas, socialmente justas,
decidir por aquelas que melhor se ajustam a cada situação em particular. Essa é a nossa missão. A minha, dos professores aqui, acho que nós já demos alguma contribuição, mas vocês que estão começando na vida profissional, pensem sempre nisso. E aprendam a dizer não, nós não somos obrigados a saber tudo. Algumas considerações finais, eu quero aqui, dentro daquilo que a gente falou, eu quero destacar aqui a pessoa do Humberto Luiz Werner Baixo Filho, sem fazer propaganda pela Eringer. Ele faz isso que a gente falou em áreas amorradas, ou áreas declivosas, diz o Matheus Bressan que são áreas amorreadas pelo vernáculo, em áreas, fazendas de 300 hectares. Ele desseca a área toda, primeira coisa, carregadores de 25 metros de distância em nível para possibilitar o fluxo de máquinas, um trator acoplado com um distribuidor de calcário, que eles mudam o interior dele, injetam ar para que joga a 25 metros de distância calcário e adubo para cima e para baixo, dessecam a área e faz o plantio com distribuição a lance de semente. E fazendas de 300 hectares já estão com a média de taxa de dotação média de 4 unidades animal por hectare em área de morro, convenhamos, é uma senhora taxa de dotação. Finalizando, um político da Revolução, um ministro da época da Revolução, que eu sou apesar de eu ter apenas 14 anos quando ela aconteceu, mas eu lembro bem daquele momento trágico do país. Não há problema sem solução, não há solução sem erro, e não há erro que não possa ser corrigido, depende da gente. Muito obrigado, e aqui eu destaco anualmente todas as pessoas que estão ombreando comigo nessa missão nossa de levar ao nosso empresário rural aquilo que a gente aprendeu e levar a vocês aquilo que a gente aprendeu e permutar conhecimento. Mais uma vez, aos organizadores, o meu muito obrigado por rever vocês, muito obrigado por fazer novos amigos. Obrigado. Eu gostaria de fazer os comentários bem rápido, porque o tempo está curto, agradecendo os dois palestrantes. Eu gostaria de iniciar dizendo, não havia possibilidade de uma combinação tão perfeita desses dois jovens aqui, né? Excelente, muito informativa, trouxeram informações das melhores possíveis. E a gente sabe, como estudante, quando 2 ou 3 professores dão a mesma disciplina, é impossível não comparar um com o outro, isso gera mal-estar. E hoje eu estou muito tranquilo, é possível sim, 2 que vieram aqui com o objetivo, fizeram da forma melhor possível. Então, parabéns aos 2. E nós vamos passar de imediato para, se tem alguma pergunta, umas 2 ou no máximo 3 perguntas, que o tempo está meio complicado em termos de avançar da hora. Alguma pergunta? E se alguém for fazer pergunta, não faz uma história toda e faz uma nova palestra, não, direto. Eu quero saber disso, ponto. Eu queria saber se a glicídia vai servir também de... Só um minuto, já vai indo aí. Eu só queria saber se a glicídia pode ser usada como alimento para animal também ou só vai servir como fonte de nitrogênio. Muito obrado por dar a chance de responder. Sim, o boi come também, sem dúvida alguma. Não só boi, cabrito, carneiro, que está na frente. O animal come sim. Mais alguma pergunta? Bom, eu estou achando que eu vou, inclusive, encerrar com essa primeira, mas eu queria ainda fazer algum tipo de comentário aqui, e um deles, que foi bastante destacado, cobertura do solo, né? Solo sem cobertura, nós vamos ter N problemas, e isso tem um aspecto importante no momento que a pastagem passa a ser uma cultura que demanda cuidado, demanda adubação. Se nós mantivermos o solo coberto o tempo todo, certamente a erosão, a conservação do solo e águas, com certeza agradece muito. Então, cobertura do solo é essencial, é extremamente importante. Eu ainda gostaria de acrescentar um ponto que nós temos algum trabalho já nessa linha, são as faces de exposição das encostas, né? Quando nós temos encosta voltada para o norte ou oeste, são encostas de difícil manejo.
solo tende a ficar descoberto e é um trabalho terrível. E isso é evidente que os dois têm experiência nessa linha, mas eu gostaria de relembrar isso. Então, toda vez que nós temos uma pastagem bem conduzida e nas bases que nós ouvimos hoje, com certeza o solo agradece muito. Então, eu acho que a seleção dos dois foi excepcional e nós vamos aproveitar a oportunidade para agradecê-los muito por deslocar e vir até Viçosa. Viçosa é um lugar difícil de chegar e, com certeza, nosso muito obrigado de coração. E obrigado a vocês que permaneceram aqui o tempo todo, e eu acho que esse é um ponto importante. Isso demonstra que o país está virando um país também um pouco mais educado, né? Porque hoje, às vezes, dentro das aulas da gente, estudante entra e sai como se aquilo fosse um lugar de entrada e saída de livre acesso. Muito obrigado por esse aspecto que a gente tem que também, nesse momento, ressaltar, né? Essa estada aqui permaneceu. Eu não tive chance de olhar se tinha gente saindo, e nem por isso, eu também não estou aqui para fazer contabilidade de quem está entrando e saindo, mas eu acho que esse é um ponto que deve ser destacado nessa turma. Nós já estamos quase 7 horas da noite. Muito obrigado aos dois pelo esforço de vir aqui. Até amanhã, então, quando o nosso simpósio continua. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença dos membros do debate, que serão agraciados com o presente da organização do evento.